Nós vamos fazer contato com Brasília. O Cláudio Humberto está conosco nessa edição aqui do Jornal Gente, trazendo um dos destaques do dia, contando pra gente mais informações a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a polêmica da descriminalização da maconha para usuários de entorpecente. Cláudio Humberto, bom dia, Cláudio. Olá, Campos, muito bom dia a todos. Nós estamos aqui ainda em Brasília vivendo esse estado de perplexidade que todos se encontram à medida em que tomam conhecimento dessa decisão lamentável do Supremo Tribunal Federal de liberar o consumo de maconha, o uso de maconha para consumo próprio, ou o porte de maconha para consumo próprio, né? E tudo isso, como o Pedro vem sempre lembrando, nasceu de uma ação em defesa de um bandido que foi flagrado na cela da penitenciária onde cumpria pena com drogas para consumo próprio. E aí esse bandido, certamente muito influente, né, acabou movendo céus e terras, né, e também a Defensoria Pública de São Paulo, que ingressou não em defesa do público, mas em defesa desse criminoso, chegou até o Supremo Tribunal Federal e foi exatamente esse caso que serviu de pretexto para essa decisão da Suprema Corte. A ânsia pela aprovação disso, né, pela descriminalização do porte de drogas de até 40 gramas de drogas, né, ou de maconha, sem o risco de ser punido, fez com que autoridades enfim, toda a papagaiada em torno disso, né, esquecerem como isso tudo começou. Começou exatamente naquela ação em defesa de um presidiário de São Paulo. E aí foi quando a gente perguntou ao Supremo Tribunal Federal, vem cá, e a partir de agora, então, está liberado o consumo de maconha dentro dos presídios? Porque essa é a preocupação que resta, né? Afinal de contas, se está liberado para consumo próprio até 40 gramas de maconha, e há estimativas bem distintas, né, sobre quantos cigarros de maconha ou quantos baseados é possível produzir com 40 gramas. Os números vão de 30 a 130 cigarros, dependendo da, entre aspas, honestidade do traficante. Imagina isso. Bom, o fato é que, em resposta, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que presidiário, um detento que venha a ser flagrado com maconha, com drogas, para consumo próprio dentro da prisão, ele estará sujeito apenas a sanções de advertência e cumprimento de medidas educativas. Tá bom ou quer mais? Exatamente isso. Quer dizer, o bandido, está lá cumprindo pena, ele comete o crime de ser receptador de drogas, que de alguma maneira fizeram chegar a ele essa droga. Ele será flagrado com a droga, né, porque, afinal de contas, resta às direções das penitenciárias, pelo menos isso, né, o dever da revista. E aí, numa dessas revistas, os caras vão lá e flagra lá o sujeito com maconha, mas só vão poder dizer, olha, isso é feio, hein? Você não pode fazer isso. É basicamente o que vai acontecer daqui para frente nas penitenciárias. Evidentemente que o acesso, o ingresso de drogas ao sistema penitenciário não é admissível, mas acontece. Mas em acontecendo, quem for pego com isso, com essa droga, não será punido, será apenas advertido. Ô Cláudio Schiller, eu vi uma conta nesse fim de semana que nos faz refletir sobre 40 gramas de maconha para um usuário, que foi o limite estabelecido pelo Supremo, e nós pontuamos aqui que não é tarefa do Supremo fazer esse tipo de análise, porque não são eleitos pelo povo, não podem legislar, mas de qualquer forma é o que está valendo, como muito bem explicou agora o Cláudio Humberto. Então, colocando aí 40 gramas, segundo a polícia, isso dá 133 baseados de maconha. Um baseado, segundo as investigações também da polícia, custa em torno, em média, aí R$10, dependendo da qualidade da erva. É assim que eles dizem. 133 baseados, R$1.330, se eu não fugir da escola e não errei na conta. Acompanha minha conta aqui até o fim agora. Cláudio Schiller e quem está nos acompanhando. Considerando que um aviãozinho venda isso por dia só, no fim de 30 dias, são R$39.900 para o tráfico de drogas. Se a gente considerar uma cidade com 30 mil habitantes e 100 aviãozinhos do tráfego, nós temos 3 milhões
e R$990 mil na mão do tráfico de drogas para abastecer esse usuário, porque não tem loja para você comprar. Você pode até plantar a planta fêmea, né? Descobrir isso nessa discussão que existia da cannabis, lá da maconha, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas convenhamos que é o tráfico de drogas que vai acabar sendo beneficiado com essa medida, viu, Fernando Schiller? Olha aí, depende se você quer um fininho ou uma tora, né? Eu não sou especialista nisso, eu ia brincar aqui, eu ia brincar com o Cláudio. Cláudio, você prefere uma tora ou um fininho, né? Mas tem que especial. Mas é isso, se for uma tora, que é o baseado mais grosso, aquele, você pode ter 40, 50, se for o fininho, você vai até 130, 140, como disse o Pedro aqui. Eu não entendo nada disso, tá? Eu só fico estudando. Eu também, viu, Schiller? Olha, conversei com muitos policiais ainda para tentar entender. Alguns deram informações que eu fui buscando o consenso para tentar formar essa equação aqui. Mas eu sempre gosto de ver a coisa do ponto de vista do cidadão comum. O cidadão comum faz essa pergunta. A pergunta que não quer calar é, bom, se eu posso consumir, mas não posso vender, não posso comercializar, não pode ter mercado. É como se eu dissesse assim, ó, você pode tomar leite, só que ninguém pode vender leite no Brasil. Bom, então como é que eu faço? Eu vou no Uruguai, eu posso cruzar a fronteira e no Uruguai comprar maconha, né? Porque a maconha lá é legalizada, tem produção, vende na farmácia. Mas como é difícil para o Uruguai, não sei se você morar em Santana do Livramento, lá na minha terra, bem na fronteira, em Jaguarão, no Chuí e tal, né? É longe, é pequenininho o Uruguai, vai comprar do comércio ilegal. Esse é o problema, né? Então a gente conserta, teoricamente, de um lado, mas cria um enorme problema. Então, assim, isso é curioso isso. Acho que o Supremo tomou uma decisão, além do que ter um conflito institucional, porque essa mesma questão está em votação no Congresso Nacional. Já foi aprovada pelo Senado, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, está em processo de ir à votação na Câmara. Na minha opinião, não sei se o Cláudio concorda comigo, teria sido mais prudente para o Supremo dizer o seguinte, olha, já aconteceu em outras situações, vamos suspender essa decisão, dar um prazo para o Congresso, dizer assim, ó, Congresso, vocês legislam sobre isso, porque o Congresso representa a sociedade quer essa política de droga. Isso não é uma questão de direitos fundamentais, agora vamos dizer, não, o direito fundamental agora é o consumo da maconha. Não, isso é uma questão de política pública, política de saúde. Política pública é função do Congresso Nacional, não do Supremo Tribunal Federal. Não é uma questão constitucional, é uma questão do Congresso Nacional. Então, acho que faltou nesse momento sensibilidade. E vai dar um conflito, porque o Congresso vai reagir. Olha, mesmo o senador Rodrigo Pacheco, com aquela calma mineira, tradicional calma mineira, né? Ele disse, olha, invadiram competências. Então, acho que tem um problema aí. O Brasil tem um problema aí.